Às vezes, eu paro para pensar sobre os lugares que eu já vivi. E eu sempre me imagino devaneando sobre o que eles já foram. Um museu nem sempre foi um amontoado de histórias passadas. E uma loja de roupas já pode ter sido uma locadora de filmes, talvez. Mas parece que alguns lugares pararam no tempo. E no meio de tantos prédios, da vida agitada, a rotina se estabelece e acaba nos engolindo. Me engolindo. O trânsito barulhento não nos permite nem pensar ou refletir o porquê de um parque como esse continuar aqui. Quando mudamos de cidade, acabamos carregando algumas coisas para além da bagagem física. Eu, por exemplo, passei a levar comigo o sentimento de não pertencimento. Morei minha vida inteira em São Paulo e aí decidi fazer faculdade em Curitiba. Aos 19 anos, precisei enfrentar uma cidade nova totalmente sozinha. Ora aqui, ora lá na minha cidade, comecei a perceber, ou melhor, comecei a sentir que eu não tinha nem mais um lar. É claro que a casa dos meus pais sempre ia continuar sendo acolhedora, receptiva e cheia de gente, sempre recebendo visitas aqui e ali. Mas ao mesmo tempo, eu não era mais a mesma pessoa que passou a vida inteira dividindo aquele quarto com a minha irmã, brincando com os meus cachorros na sala. Agora sou universitária, que divide o tempo entre fazer os trabalhos da faculdade e conhecer Curitiba. E todo dia pensando se o que eu escolhi foi o certo. Usuária assídua de Facebook, faço parte de vários grupos de Curitiba. Desde aqueles de venda de garagem, onde muitas pessoas tentam vender coisas inutilizáveis, até o Clube da Alice, onde mulheres compartilham dicas sobre a vida e também suas histórias. Não é incomum discussões rolarem nesse tipo de grupo, desde opiniões divergentes sobre política até qual sabor de churros é o melhor. Tudo pode ser o motivo. Vi um post falando sobre os lugares turísticos da cidade, e uma pessoa mencionava o passeio público em um comentário com mais de 20 respostas. Continuei olhando na internet para ver se encontrava alguma coisa. Encontrei algo curioso, uma foto no Pinterest com a seguinte legenda: década de 80, parque de diversões Alvorada em frente ao passeio público. Isso para mim foi uma completa novidade. Nunca paro para prestar muita atenção ali no parque. E olha que eu passo por lá todos os dias a caminho do trabalho. Sim, eu já percebi que tem algodão doce, a pipoca com bacon, que é estranhamente característica daqui, mas parque de diversões não tem mais nada daquilo. Tem um parquinho infantil sempre lotado nos fins de semana, mas sem parque de diversões, absolutamente sem. Não tem brinquedos infláveis, nem brincadeiras de mira e muito menos aquelas estruturas questionáveis. E aí eu fiquei pensando, em frente ao passeio público, um parque de diversões inteiro varrido pelo tempo e sem deixar nenhum rastro. Como será que os frequentadores ficaram depois do fim do parque? Ele de fato teve um fim? Mudou de lugar? Procurando sobre ele, eu encontrei um comentário no Facebook que me deixou ainda mais curiosa. Acabei entrando em contato com a moça e, não contente, marquei de me encontrar com ela. Oi, Lourdes! É Lívia, que falou com você no Facebook, tudo bem? E aí, será que você tem um tempo para tomar um café comigo? Então, o parque para nós era um espaço, né, de verde que tinha em Curitiba, é um espaço de lazer, acho que um dos primeiros parques de Curitiba, eu acredito que tenha sido. Então, quando eu tinha uns 4, 5 anos, eu já frequentava, porque meus pais eram donos do Parque Alvorada, que ficava do outro lado da rua, do passeio público,
e eu atravessava a rua para vir no passeio. Então o que me encantava ali era o que tinha os animais, né? Tinha pipoca, tinha parquinho com escorregador, com balança. Tinha o terrário, que até eu comentei uma vez, um terrário redondo, que eu acho que eles desativaram, com aranhas, cobras e lagartos, né? Tinha até uma cobra enguia nos aquários, assim. Então tudo aquilo ali me encantava, os animais, o contato com a natureza. E ao redor do parque, do passeio público também, era um centro cultural, próximo ao Teatro Guaíra, né? Próximo à Universidade Federal, próximo aqui ao Circo Militar, que é onde depois, quando eu era mais jovem, mais mocinha, a gente frequentava o círculo como um local que tinha shows de banda, de rock, tudo, né? A melhor memória é que a gente tinha liberdade de passear, né? Porque Curitiba era uma cidade, aqui no centro da cidade era difícil para a gente ter essa liberdade de passear, correr, né? Não tinha quase praças com parquinhos para criança, né? Essa diversão lúdica que hoje a gente está correndo atrás mais para as crianças. Então o que me encantava mais era isso, comer algodão doce, pipoca, poder correr por lá, ver os animais. E tinha um fotógrafo também, que na época a gente chama hoje de lambi-lambi, né? Tinha um fotógrafo que tinha uma máquina fotográfica num pedestal e um cavalinho de madeira, que a gente sentava naquele cavalinho de madeira e tirava foto, preto e branco. Ali no passeio? Dentro do passeio. E eu não sei se foi ali no passeio que tinha até um macaquinho junto com ele, sabe aqueles macaquinhos de fotógrafo? E além dos animais que tinha ali, né, que a gente ficava... Porque acho que a maioria dos animais, não sei se hoje estão ali, foram para o zoológico de Curitiba. Mas tinha panteras, tinha tigre, né, tinha aves de todas as espécies, tinha macaquinhos, tinha gaviões, cobras. Então era um lugar exótico para a gente, né? Sim. No centro da cidade, aquilo para mim era um paraíso encantado. Então tudo me encantava, mas o que mais me encantava mesmo é poder andar com liberdade, curtir como criança, né? Com toda a segurança do mundo. Sim. Bom, essa transição aconteceu também por esse motivo, por ter os clientes, os frequentadores terem dificuldade de estacionar, né? A área foi desapropriada, uma parte da área que era o parque, foi passada uma rua no meio, foi criado um memorial árabe pela prefeitura e ficou perigoso ali para as crianças que circulam dentro do parque. Mesmo cercando o parque, era perigoso para as crianças por causa do trânsito que ficou mais intenso. Então a gente resolveu, meu pai na época resolveu por bem, retirar os brinquedos dali, devolver a área para a família Leão, que a área toda era alocada, e transferir os brinquedos para o Parque Barigui, que já era um espaço que tinha uma parte do parque ali. E você sente falta, tipo, da época que você vivia ali? Eu sinto. Hoje eu passei ali, né? E com você, juntas, tudo. Então, nossa, eu faço mil lembranças, assim. Eu sou bem nostálgica. E acredito que agora, depois dessa pandemia, as pessoas estão procurando mais essa atividade lúdica, ao ar livre, mesmo Curitiba tendo esse clima difícil, de frio, de chuva, né? Eu acredito que os pais estão procurando mais tirar as crianças, então eu acho que está voltando essas lembranças de antigamente, me trazem a esperança que as crianças futuramente, né, curtam mais o parque como eu curti. Né? Até por questão de segurança, de liberdade. Fiquei pensando em tudo que conversamos. Embora com tantas mudanças, o parque continua aqui, no centro da cidade, em meio a tantos prédios e tanta vida. E eu não parei minhas pesquisas ali na conversa.
Curiosa, igualzinha minha mãe, não me contentei apenas com isso. Debruçada nos registros da Casa da Memória, me encantei com os arquivos sobre o passeio. É nítido o quanto o parque foi sendo esquecido aos poucos, e a maior parte das notícias são sobre uma série de revitalizações, ano após ano. Existem pouquíssimos registros de como a vida acontecia por lá. O passeio já recebeu répteis, já foi criticado por não ser o espaço de elite que deveria ser, já recebeu vários eventos de cachorro-quente, ou pão com vina, como eles dizem por aqui, ou seja, já foi palco de muita memória. Para Lourdes, o passeio fez parte da infância. Entre tantas possíveis memórias, o que ela se lembra é de cair uma vez no escorregador enquanto brincava. Mas, para quem trabalha por lá, talvez o espaço não seja tão especial. É o espaço em que trabalham e só. Ou talvez não, sabe? Tipo, para quem fica jogando ou passeia por lá, talvez o espaço relembre os tempos de descanso e lazer. Mas para quem mora e caminha por ali, talvez o espaço seja quase como um quintal. Simples, mas que faz toda a diferença no dia a dia. Durante a noite, imagino que deve ser um ambiente totalmente diferente. Talvez um lugar que cause medo, angústia, ou talvez as luzes tragam algum conforto. Confesso que não sei. Acho que depende, no fim das contas, de quem tá lá, né? E no fim, o passeio é uma mistura de tudo isso que todo mundo sente, fala e repete. É como se fosse um pedaço vivo de memória coletiva, que pouco a pouco, de experiência em experiência, vai sendo construído como uma coxa de retalhos. Mas, para mim, eu ainda não sei exatamente o que o passeio é. Passo por ele para ir ao trabalho, tenho conversa com as minhas amigas quase toda semana, por ali mesmo, levo meus amigos de longe para conhecer, já levei até um amor para fotografar e passear por ali. E, sei lá, o que me lembra o passeio público é o afeto. E talvez essa seja a palavra para definir. Talvez esse ainda seja o motivo para o passeio existir. Mas eu não sei. E nem sei se alguém sabe. Fato é que o passeio continua ali, cheio de memórias e cheio de vida.